Lazarus, ou dupla identidade, como era chamado aqui no Brasil quando Arquivo X aportou as terras tupiniquins, é o 15º episódio da primeira temporada e explora a possibilidade de transferência de consciência entre corpos. A Dana Scully e um antigo parceiro, o agente Jack Williams, estão nessa operação para capturar dois notórios assaltantes de banco, o Warren Dupree e a Lula Phillips. Durante a tentativa de prisão, o Dupree atira no Willis, que é gravemente ferido, enquanto a Scully reage e atira no Dupree. Os dois são levados para o hospital, onde os médicos conseguem ressuscitar o Willis depois de uma parada cardíaca, isso, claro, com uma carteirada da Scully que manda os médicos continuarem tentando a ressuscitação, mesmo depois de eles entenderem que não tem mais jeito, não tem mais nada para fazer. Só que eventos estranhos começam a acontecer, sugerindo que a consciência do Dupree, o assaltante, pode ter assumido o corpo do agente Williams. Depois de uma breve recuperação, Willis começa a apresentar comportamentos atípicos, uma mudança drástica de personalidade. Ele simplesmente arranca os dedos do cadáver do Dupree, do assaltante, para recuperar uma aliança de casamento e foge do hospital. A Scully, preocupada com o estado mental do velho parceiro com quem ela também teve um certo envolvimento amoroso, busca a ajuda do Mulder. O Mulder, claro, já levanta aquelas suspeitas mais do que ilógicas dele. Levanta a hipótese de que durante a experiência de quase morte, a consciência do Dupree talvez tenha se transferido para o corpo do Willis. Enquanto isso, Willis, sob a possível influência do Dupree, reencontra a Lula Phillips e juntos os dois sequestram a Scully, levando a uma série de eventos que colocam em risco a vida da agente e desafiam as crenças científicas de todos os envolvidos. Então, criança, nós vamos conversar sobre transferência de consciência e, por que não, possessão. Tema que é interessantíssimo, cheio de referências em histórias de terror, que traz questionamentos bem instigantes sobre onde reside a essência do ser humano. A ideia de que a personalidade, as memórias de uma pessoa possam migrar para outro corpo, talvez a alma, o espírito dessa pessoa, embora o episódio não trate de nada religioso ou dessa esfera diretamente, mas desafia as nossas noções tradicionais de individualidade e até de integridade corporal. Esse conceito tem raízes em diversas culturas e filosofias, onde a alma ou o espírito pode transcender o corpo físico, sugerindo que existe essa dualidade entre mente e corpo. No episódio, essa dualidade é explorada através das ações do agente Willis, que depois da experiência de quase morte, exibe comportamentos e memórias que não lhe pertencem. Ainda assim, o personagem às vezes tem lampejos das memórias do seu, digamos, hospedeiro, principalmente quando ele é confrontado pela Scully. O episódio fala também de obsessão, do amor possessivo, obsessivo. A relação entre o Dupree e a Lula, os bandidos, é marcada por essa paixão intensa que transcende a morte, levando o Dupree a buscar desesperadamente a sua parceira, mesmo depois dessa suposta morte. Essa obsessão amorosa é refletida na transformação do agente Willis, cujo corpo se torna um veículo para a continuidade do desejo do Dupree. A trama sugere aqui que as emoções intensas, como amor, a vingança, podem sim ser forças poderosíssimas capazes de desafiar até mesmo as barreiras da morte, influenciando o comportamento, as decisões de maneiras inesperadas e muitas vezes destrutivas. Esse aqui é um episódio que funciona quase que como um espelho de Fire, aquele episódio em que o Mulder reencontra uma antiga parceira com quem ele teve aquele namoro conturbado. Aqui é a vez da Scully, mas com um parceiro do próprio FBI, um cara que parece bem mais tranquilo e absolutamente nada manipulador. Pelo contrário, pelo menos até ele ser possuído pelo bandido. A Scully se vê angustiada diante dessa transformação do agente Willis. A relação pré-existente entre eles é que traz essa camada emocional extra. Uma coisa só me incomodou aqui. Embora o personagem Jack Williams tenha sido escrito como um ex-par romântico da Scully, eu fiquei com essa sensação de que a química entre os dois não funcionou muito bem. O Christopher Allport, que interpreta o agente Willis, não é um ator ruim, mas eu não consegui enxergar afinidade entre os dois. Ele
transita bem entre as personalidades do Willis e do Dupré, e dá pra ver no episódio corrido, porque esse episódio me dá a sensação de uma história meio atabalhoada, dá pra ver as nuances de ambos os personagens nesse ator. O Mulder é quase um coadjuvante de luxo aqui. Ele apresenta as teorias dele, claro, desafiam a lógica convencional, ele lidera a busca pela Scully quando ela é sequestrada, passa pelo tradicional jogo de desconfianças e gracinhas dos seus colegas do FBI, mas ele já está calejado com isso e nem dá corda. E também não dá nem para considerar o Mulder como o salvador da pátria, uma vez que ele, quando chega junto com o FBI ao local do cativeiro, o conflito principal já se resolveu. Conflito que envolve a atriz Zack Varrell como a Lula Phillips, personagem responsável pelo plot twist do episódio. Ela é o foco do amor que faz o Dupré voltar dos mortos, e ela mesma, de certa forma, direciona a história para o seu fim. Um dos momentos mais interessantes do episódio ocorre quando o Willis, sob a influência do Dupré, confronta a Lula e revela detalhes íntimos que só o Dupré conheceria. Essa cena é carregada de tensão justamente porque desafia a percepção da Lula e do público, nós, sobre a verdadeira identidade do Willis. E é uma espécie de pedra lançada pelo Mulder nesse lago de incredulidade que é a Scully. O Mulder explicou a teoria dele e a Scully não quis nem ouvir. O agente Willis é a própria pedra lançada. E agora a Lula é o lago. Ela sente que é verdade, mas... Bom, a atuação do Allport transmite sim com bastante eficiência a dualidade do personagem, ou dos personagens, enquanto a Varrell expressa essa mistura de descrença e esperança da Lula ao considerar a possibilidade de que o seu amante tenha retornado de alguma forma. Na verdade, desespero. Afinal de contas, ela estava certa de que tinha se livrado. Outro diálogo que eu gosto muito é a clássica discussão entre o Mulder e a Scully, esse aqui sobre a possibilidade de transferência de consciência. O Mulder questiona: você pode pelo menos aceitar a possibilidade de que durante a experiência de quase morte algum tipo de transferência psíquica ocorreu? E a Scully responde: você não pode aceitar a possibilidade de que isso não seja um arquivo X? Dá para ver no rosto da Scully uma certa raiva e frustração por ela já estar entre a cruz e a espada nesse caso. E olha como o Mulder percebe isso e deixa que ela resolva sozinha. E no final, quando ela já sabe que ele estava certo e pergunta o que ela vai dizer sobre o que aconteceu, ele sugere que ela diga que o Willis foi morto na tentativa de capturar a Lula. É a versão oficial, mas a resposta da Scully, que é a pergunta mais importante que ela já vem se fazendo desde o primeiro episódio, fecha esse ciclo Mulder é maluco, Mulder tá certo, mas eu não quero que ele esteja. Ela fecha com: e o que eu vou dizer para mim mesma? Originalmente o roteiro previa que a consciência do Dupré possuísse o corpo do Mulder, mas os produtores decidiram que nenhum dos protagonistas deveria passar por essas experiências diretamente. Isso faz parte da essência da série. Os personagens, por mais envolvidos que eles estejam, aqui nesse início de série, eles são observadores. As coisas acontecem com os outros. As ondas desse lago de mistérios e coisas sobrenaturais podem até chegar neles, ali na canela, mas eles não estão dentro d'água de verdade. O Mulder quer acreditar a ponto de passar de observador a diretamente envolvido com os arquivos X, seja como vítima ou perpetrador. Ele quer estar lá. Nós vimos isso em episódios como Garganta Profunda, Fallen Angel. Já a Scully, ela não quer. Ela luta contra si mesma a cada arquivo X. Ela não quer acreditar. Mas a verdade está lá fora e insiste em entrar. E ela não sabe o que fazer com essas verdades. Seja como for a decisão de colocar outro personagem para viver o que o agente Willis vive, preservou a integridade dos personagens principais e permitiu explorar a temática da possessão de uma maneira mais segura dentro da narrativa da série. No Frigir dos Ovos, Lazarus é um episódio interessante. Tem uma temática interessante. Consciência, obsessão, de uma forma que deveria desafiar tanto personagens quanto nós, o público. Tem mais elementos de suspense psicológico e paranormais do que sobrenaturais. Segue uma linha investigativa, narrativa, familiar à série.
Engraçado que, embora o Mulder esteja quase à parte do episódio, ele aparece mais da segunda metade para o fim, e quando ele atua ativamente na busca da Scully, o episódio funciona para aprofundar a relação entre o Mulder e a Scully e ressalta as diferenças filosóficas na maneira como eles lidam com o inexplicável, mas traz o Mulder muito para perto dela, principalmente ali no final, quando ela está visivelmente abalada, exausta, vencida. E ele em nenhum momento faz o papel do babaca que esfrega na cara dos descrentes o velho, mas eu te falei, eu te disse, eu não te disse. O Mulder entende a Scully. E olha que legal. Embora esse aqui não seja um episódio que esclareça isso de uma forma mais direta, ela também entende o Mulder. Vê só, criança, que é um tema interessante. Tem um andamento bom, mas não é um dos episódios mais celebrados da temporada, nem um dos que eu ache realmente bons. No fim das contas, ele é médio, quase descartável. Não fosse aquele diálogo no final que eu citei, em que a Scully pergunta o que ela vai dizer para si mesma. Parece um episódio que tinha tudo para ser ótimo, todos os ingredientes estão aqui, criança, mas o filé fica na boca com um gosto de papelão. Então me diga você, o que é que você achou desse episódio? Você gostou dele? Você assistiria de novo? É só a segunda vez que eu assisto Dupla Identidade. É um dos episódios que eu sempre pulo quando eu decido rever e eu não tenho uma, digamos, missão em mente, que é essa de rever todos os episódios e trazer aqui para você os meus achismos, os meus chutes, paixões a respeito de Arquivo X. Então, bora pro próximo episódio?